Nós iniciamos 2023, inclusive, com registros de lamentáveis casos de suicídio na região, tanto Cajazeiras como também em Souza. E ainda existe aquele tabu quando se remete, inclusive, a essa palavra, né, ao suicídio. Por que é importante falar sobre suicídio e também ajudar com que as pessoas sintam também a coragem de pedir ajuda? É um importante tema e que não pode ser um tema único exclusivamente que a gente precisa focar nele. Por quê? O suicídio, quando chega a esse nível, né? Às vezes as pessoas elas só começam a debater, Calel, sobre o suicídio depois que acontece. Depois que acontece, não precisa se fazer muita coisa, infelizmente. Mas é necessário que a gente se trabalhe antes. E antes do suicídio é necessário debater o quê? A saúde mental. E é necessário fazer isso, por quê? Porque durante muitos e muitos anos houve, né, estereótipos, houve até uma certa vergonha de falar sobre o tema, né? Não se tocava sobre o tema. E hoje, mais do que nunca, é necessário falar sobre isso. Por quê? Porque a saúde mental, nesse século, está muito fragilizada. Eu acho que vocês se lembram ali nos anos 2000, que a gente falava muito que a doença do século seria o quê? A depressão, seria a ansiedade. E, de fato, é o que está sendo, porque não está sendo debatido. E é necessário falar nas nossas famílias, nas nossas empresas, na televisão, porque às vezes a pessoa diz, não, falar sobre o suicídio vai incentivar que o suicídio aconteça. Não, pelo contrário. Quando nós falamos sobre o suicídio, quando nós falamos sobre a saúde mental, incentiva para que a pessoa ela se abra e diga aquilo que está acontecendo na vida dela. Porque, Calel, como é que eu vou cuidar de alguém se eu não sei por aquilo que ele está passando? Exatamente. Eu não posso dizer, é necessário que todo mundo melhore a sua família para ter uma saúde mental. Sim, mas muitas vezes o indivíduo está passando por uma situação financeira, econômica que não é familiar. E como é que a gente vai determinar que é só isso que provoca, né? Exemplo, um pensamento suicida. Não, existe um contexto, existem vários fatores. E a gente precisa cuidar de cada um deles. Mas só existe uma maneira disso, a pessoa falando. E é necessário a gente implantar uma cultura da escuta, que a pessoa ela não tenha vergonha de falar aquilo que se passa no coração dela, aquilo que se passa na mente dela. E, Damião, eu acho assim, e me corrija, que o primeiro ato deve ser da própria família, né, acolher, né? Porque existe muita crítica, eu não sei se é uma questão cultural também muito nossa. Mas isso aí é frescura, é falta do que fazer, vai trabalhar, vai lavar roupa, vai lavar a louça que passa, isso é falta do que fazer. Então existe também muito preconceito das pessoas, especialmente da família, né? Que às vezes não tem a sensibilidade de compreender que ali está começando um problema e ali deve ajudar. Muitas vezes acaba piorando, né? Com certeza. Eu não sei se tem, mas a maioria dessas famílias, dessas pessoas que se suicidam, eu não sei, você que acompanha mais, tem esse perfil, né? Da crítica, do negado, é frescura, isso não existe não. A gente trabalha 3 situações básicas, né? Antes de chegar ao suicídio. Hoje em dia a gente fala de comportamento suicida, a gente não fala de suicídio. Porque o suicídio é a última fase do comportamento. O comportamento, ele passa no primeiro momento, né, do pensamento. Às vezes eu chego lá e digo que eu quero desaparecer, que as coisas não estão boas, né? Por que que eu existo, Calel? Por que que eu estou aqui? A pessoa, ela, no primeiro momento, questiona isso. No segundo momento, ele vai começar a tentar. Então, começa com coisas básicas. E às vezes a pessoa diz, não, isso é para chamar a atenção. E eu gosto de dizer que é para chamar a atenção mesmo. É para acender o sinal amarelo e dizer, ei, eu estou precisando de ajuda. Por quê? Para eu não ir para o terceiro momento, que é quando a pessoa ela é efetiva. Então, antes de eu cometer, eu dei vários sinais. Algumas pessoas gostam de dizer, não, mas a pessoa ela cometeu e não deu nenhum sinal. Deu. Sempre dá sinal. Sempre dá, porque existe, né, uma mudança brusca de comportamento. Por exemplo, a pessoa era mais fechada, de repente ela fica mais alegre, falando com todo mundo, dizendo que ama todo mundo. Ou a pessoa era alegre e de repente ela fica fechada. Então sempre dá um sinal. Então se existem esses sinais de alerta, é necessário que a gente sim procure ajuda, encaminhe. Porque, Caliel, e foi importante você dizer isso, né? Algumas dizem, não, isso é falta de trabalho, isso é falta de Deus, isso é falta... Não, minha gente. Até neurocognitivamente a gente vê, por exemplo, uma pessoa que tem depressão. Ela não tem muita energia para fazer as atividades. Ela não faz porque ela não quer. Ela quer fazer.
Mas ela não tem, até biologicamente é explicável. Então, eu não posso dizer que a pessoa ela não faz porque é frescura, porque ela não quer. A pessoa ela precisa de uma ajuda, e seja de uma ajuda psicológica ou seja de uma ajuda psiquiátrica. E a gente precisa abrir esse leque já dentro da família. Porque acontece o seguinte, a base da sociedade é a família. É a família. Se a família, Caliel, é a primeira a rejeitar, a ter preconceito, como é que eu vou me abrir para outros lugares? É difícil. E aí, Fica quando mais se difícil. toca na questão familiar, a gente escuta também muitos depoimentos de pessoas que dizem assim, mas determinada pessoa tinha um comportamento suicida, mas a família dizia, não, ele diz, mas ele não faz não, ele não tem coragem de cometer não. Já disse várias vezes, mas nunca fez. Aí tem aquela máxima também que é muito prejudicial, mas a gente precisa também relatar, porque infelizmente é uma realidade. Tem gente que diz assim, quem diz que vai fazer não tem coragem de fazer, fica apenas na falácia, né? É dois perigos, né? Tanto o rejeitar ou negar, como também o incentivar. Porque quando você diz, né, isso aí não tem coragem, não, eu estou incentivando. Uhum. Então, aí às vezes a gente fica. O extremismo ele é sempre ruim. Eu não posso nem negar e eu não posso nem incentivar. O que é que eu devo fazer? Se a pessoa diz, o mínimo que for, a pessoa olha assim e diz, rapaz, minha vontade hoje é de desaparecer. Eu preciso sentar com ela, Caliel, e perguntar, por que é que você quer desaparecer? O que é que se está se passando? A gente não faz mais isso. Mesmo sem ser psicólogo. Não precisa Isso. ser. O que é que tá É uma acontecendo? questão, Caliel, de empatia, de humanidade. Mas não. E aí a gente fica atrás de rota de fuga. Por quê? Já que a família não pergunta o que é que está acontecendo, por que é que está acontecendo, eu vou para o celular. Eu vou para a internet. E hoje em dia tudo se ensina na internet, tudo se ensina no celular. De bom e muito de ruim. Isso mesmo. Então, eu preciso ter uma segurança. Eu recebo muitos pais que dizem, hoje em dia, o meu filho olha para mim e diz, eu vou tentar me cortar, eu vou tentar me matar. Eu olho e digo, ainda bem que ele está dizendo. Fique preocupado quando ele deixar de dizer. Por quê? Porque quando está dizendo, é um momento que eu vou o quê? Eu vou intervir, eu vou perguntar. Por que é que você quer isso? O que é que se está passando? Quais são os problemas que você está enfrentando na sua vida que fazem com que você tenha esse pensamento? E aí a gente vai intervir. Eu me esqueço nunca de um testemunho que eu tive de uma mãe que ela tentou se matar 3 vezes, Calião. 3 vezes. Então a primeira vez foi para o hospital, teve toda aquela situação, né? Na segunda vez, ela tentou se matar de novo e pegaram ela, levaram com CAPS e tal. Numa terceira vez, aí tentaram dar remédio para ela, levar para o psicólogo. E aí ninguém parou para um dia perguntar por que ela estava tentando. E sempre, ela não conseguiu êxito porque os filhos saíam de casa para chamar ajuda. Isso é um fato real, galera. E um dia chegaram para ela, alguém com bom senso perguntou, por que é que ela estava tentando se matar? Ela olhou e disse, não, porque eu estou desempregada, os meus filhos não têm o que comer e eu não aguento olhar para os meus filhos e verem ele morrer de fome. Então eu prefiro morrer. Sabe o que foi que fizeram, Calião? Simplesmente colocaram ela num projeto, aprendeu um ofício, colocou as crianças para estudar em escola pública, conseguiram cesta básica durante 1 ano. A mulher não tentou mais. Está entendendo? Às vezes a gente precisa entender, e aí, como ser humano, a gente precisa entender que a gente é um sistema. Eu não sou só espiritual, mas ao mesmo tempo eu não sou só físico. Eu sou econômico, eu sou financeiro. Sou político. Eu sou político, eu sou familiar. E eu preciso cuidar de tudo isso. Se eu deixo de cuidar, Zé, de um deles, interfere em todos os outros. Isso. Mas o cadeia, problema né? Conectada, né? Ô Damião, é do ser humano ter momentos de alegria e momentos também de tristeza. Isso faz parte da experiência humana. Qual a diferença? Quando eu devo me preocupar que aquela tristeza não é uma tristeza comum, mas sim uma tristeza que já é que já vem da depressão? Existe um dizer no meio científico que o ser humano, ele é o único animal do mundo que atenta contra a própria vida. Às vezes falam, não, mas tem o escorpião. Existe uma explicação que o escorpião, quando ele está no meio do fogo, que ele tenta se matar, ele não está tentando se matar. É a pele dele, né, que vai se enrugando, e aí a ponta lá onde tem o veneno, né, toca no corpo dele. Então, possivelmente, o ser humano, ele é o único que atenta contra a própria vida. Por quê? Porque o ser humano, ele tem necessidade de sentido de vida. A partir do momento que o ser humano, ele perde o seu sentido de vida,
ele acaba por desistir de viver. E aí onde acontece? Eu tenho altos e baixos. Então tem dias que, tipo, tá dando tudo certo, Galeão. A gente planejou o programa, organizou tudo bem direitinho. Tem dias que a gente organizou tudo, faltou entrevistado, não tá dando certo, faltou energia. E eu preciso aprender. Existe o processo de ressignificação que todo ser humano ele tem naturalmente em si. Então ele tem a capacidade de ressignificar aquilo que ele passa. A vida é como a maré. Ela está alta, ela está baixa. Em que momento eu percebo que eu não estou bem? Quando uma mínima coisa começa a afetar a minha existência. Então, tipo, eu tenho que ir trabalhar, mas eu estou sem energia de ir trabalhar. Eu prefiro faltar. E eu não consigo ver a consequência dessa falta. Por exemplo, se eu faltar a trabalhar, no final do mês eu não tenho salário. Lógico que tu quer salário, tu quer dinheiro para resolver tuas coisas e para sair, é ou não é? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Então, qual é a mente do ser humano que olha assim e diz, rapaz, eu não vou trabalhar hoje porque eu não quero, estou sem vontade, estou sem energia. Isso é fora da curva. Naturalmente, a gente quer trabalhar e pagar as contas. A partir do momento que eu não meço essas consequências e está interferindo na minha vida social, isso é um grito que eu preciso de ajuda. Ah, eu estou num relacionamento, eu quero acabar com esse relacionamento. Mas por que você quer acabar esse relacionamento? Não, é porque tem coisas acontecendo, eu não estou conseguindo lidar. Por quê? Todo relacionamento tem altos e baixos. O que é que a gente deve fazer? A gente tem que sentar e conversar o que é que está levando, né, a determinados problemas no relacionamento. Ah, não, mas eu quero desistir. Ah, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Isso é um prejuízo clínico. Então eu preciso entender por que é que eu desisto fácil dos relacionamentos. Parece besteira, né, Caliel? Mas isso já é um sinal que emocionalmente eu não estou bem e eu preciso cuidar. Então são esses sinais. A partir do momento a regra é simples. A partir do momento que eu tenho um prejuízo clínico, social com as pessoas, isso já é um sinal vermelho que eu preciso de ajuda.